Em 2005, Thomas Friedman lançou o livro O Mundo é Plano, mostrando como a globalização tem mudado os conceitos econômicos e transformado o capitalismo. Hoje, diversos analistas afirmam que a velha separação política entre esquerda e direita está ficando ultrapassada. E agora, a real oposição seria entre os defensores e opositores da globalização, os nacionalistas de um lado e os globalistas do outro. Globalização ou globalismo? O que significa isso? Eu sou Pedro Rodrigues e vamos entender tudo isso no vídeo de hoje aqui no Manual do Brasil. Antes de mais nada, caso seja sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever e não esquece de deixar o seu like. Você deve ter uma lembrança de já ter estudado o que é globalização nas aulas de geografia, história ou sociologia. Para muitos, a globalização seria um novo estágio do capitalismo em que as economias locais estão ficando totalmente integradas em um mercado global com uma crescente divisão internacional do trabalho. Você quer um exemplo? Pensa na produção de um iPhone vendido aqui no Brasil. O design desse produto é feito nos Estados Unidos. O processador é produzido em Taiwan, as demais peças são enviadas da China, quando a montagem é feita aqui no Brasil, e isso só para baratear os custos com impostos. Para outros, contudo, globalização se trata de algo muito além de negócios globais e executivos fazendo viagens internacionais. Em um aspecto mais cultural, a globalização é a consciência de que o mundo hoje é um todo único e integrado e as barreiras nacionais estão ficando cada vez menores. Outro exemplo é o aquecimento global, um problema onde apenas um esforço coordenado das nações poderá contê-lo sem que tenhamos maiores consequências. Do mesmo modo, o coronavírus nos mostrou o quanto a intensificação de viagens tornou praticamente impossível conter um novo vírus sem que ele se espalhe por todo o planeta. Dependendo de como a definirmos, podemos afirmar que a globalização nasce junto ao capitalismo e até mesmo antes dele. Afinal, foram séculos de progressivo aumento da produção industrial, do comércio marítimo, assim como mais e melhores meios de comunicação, do telégrafo ao telefone, até chegarmos na internet. Porém, a gente pode observar algo bem especial e intensificado depois da Segunda Guerra Mundial. Um salto sem precedentes no comércio internacional, promovido por uma queda generalizada das tarifas de importação em todo o mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, saíram de mais de 40% de tarifas sobre seus produtos antes da guerra para algo em torno de menos de 3% hoje em dia. Quem foi o principal responsável por isso? Em 1947, a gente teve a criação do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o que posteriormente virou a nossa conhecida OMC, a Organização Mundial do Comércio. A sua missão era impulsionar a liberalização comercial, combatendo práticas protecionistas que tinham sido adotadas pelos mais diversos países desde a crise na Bolsa de 29. Pesquisas mostram que, na ausência da OMC, os países hoje teriam, em média, um aumento nas tarifas de suas exportações em 32 pontos percentuais. A maior parte dos economistas concordaria que com mais tarifas o PIB de todo o mundo seria bem menor do que ele é atualmente. Aliás, hoje em dia, as tarifas são tão baixas que as principais negociações se dão no âmbito das barreiras não tarifárias. Mas o que seriam essas barreiras? Geralmente são as cotas de importação, ou seja, o limite na quantidade daquele bem que pode ser importado ou em restrições técnicas. Outro aspecto interessante é que a globalização não é apenas sobre a livre circulação de bens e capital, mas também sobre a livre circulação de pessoas. Uma maior liberdade para a imigração pode trazer grande ganho econômico. Segundo estimativas, fronteiras totalmente abertas poderiam aumentar de 67% a 122% o PIB do nosso planeta. Se a globalização pode gerar tanta riqueza, tanto para o primeiro como para o terceiro mundo, qual é o argumento daqueles que a criticam? A gente vai ver que existem várias vertentes críticas à globalização, algumas mais à direita e outras mais à esquerda do aspecto político. Claro que é bem capaz de você ver em debates por aí críticos da direita usando os argumentos da esquerda e vice-versa. Afinal, na hora de bater, todo argumento passa a ser válido. De todo modo, vamos começar com os argumentos ditos mais pelo campo da esquerda. Para esses, o processo de globalização levou à grande perda de poder de barganha dos sindicatos nos países de primeiro mundo, onde eles antes eram muito mais fortes.
Os assalariados que vivem em países ricos se viram muito rapidamente em uma concorrência com outros trabalhadores de todas as partes do planeta. Essa concorrência seria desleal, principalmente quando você pensa em questões como o câmbio e o poder de compra desses diferentes países. E o resultado? Os serviços sociais do primeiro mundo estariam sendo sucateados na tentativa de manter os impostos baixos e seus mercados mais competitivos. Essa linha aponta também que esse é um fator que tem gerado ressentimento na classe trabalhadora e, assim, aberto espaço para a eleição de políticos populistas da direita. Essas seriam as consequências para o primeiro mundo. Mas e para o terceiro mundo, para os países menos desenvolvidos? Alguns argumentam que uma política abertamente pró-imigração teriam efeitos negativos, inclusive para os países mais pobres. Por exemplo, ela pode levar a uma fuga de cérebros desses países e, dessa forma, prejudicar os avanços tecnológicos e econômicos a longo prazo. E aí está um ponto central desse nosso argumento. A globalização impediria o desenvolvimento desses países subdesenvolvidos, de modo a impedir que eles assim alcancem o dito primeiro mundo. A gente também tem o argumento dos chamados desenvolvimentistas, que sentem que a competição com outros países pode minar os esforços de criação de uma produção nacional. Tal como uma criança precisa ser amparada até atingir a maturidade, essa corrente de pensamento pede que o Estado proteja sua própria produção contra a competição externa por meio de tarifas ou até mesmo com o Estado assumindo as rédeas, ou seja, construindo e administrando ele próprio a sua indústria. Rebatendo essas críticas, a gente deve observar que as melhores evidências hoje disponíveis são de que o livre comércio e a livre imigração trazem mais ganhos do que perda, tanto que os países de primeiro mundo como de terceiro mundo. O mundo tem diversos exemplos de países que se desenvolveram sem que o Estado tivesse investido pesadamente em suas indústrias ou aumentando as tarifas. O caso mais próximo que a gente tem por aqui é o Chile, tido como um exemplo de aplicação das teorias econômicas ortodoxas. De fato, se a gente olhar para o mundo em 2020, a gente vai ver que a indústria não é mais sinônimo de um país de primeiro mundo. Cada vez mais, elas migram para os países menos desenvolvidos, ficando o primeiro mundo focado na área de serviços e produtos intelectuais. Outros fatores seriam mais relevantes para o país crescer, tendo destaque a escolarização da mão de obra, que é um exemplo bem conhecido quando a gente fala da Coreia do Sul, por exemplo, além de reformas institucionais que tornariam o ambiente de negócios do país mais seguro e previsível. Afinal, quem quer investir em um país em que contratos não são respeitados ou que não tem qualquer previsibilidade do clima político de amanhã? Mas a gente tem que ver que não se trata de tirar o Estado totalmente da equação. A ele caberia, por exemplo, prover que o setor privado não teria estímulos econômicos para fazer. Cabe geralmente ao Estado viabilizar obras de infraestrutura, tal como construção de estradas, hospitais, aeroportos, cujos custos são muito elevados e os ganhos são muito difusos, para que a iniciativa privada sozinha se interesse por fazê-los sem o apoio do poder público. Se a gente voltar 20 anos no tempo, quase todos os críticos da globalização eram ligados a um pensamento mais à esquerda. A gente pode lembrar dos diversos protestos contra a OMC ocorridos na Europa e nos Estados Unidos no final da década de 90 e começo dos anos 2000, com a presença de sindicatos, partidos de esquerda e o surgimento de uma novidade à época, os Black Blocs. Contudo, nos últimos anos, os inimigos da globalização parecem estar mais concentrados no campo político da direita. Esses tiveram alguns ganhos significativos, talvez o principal deles, o Brexit no Reino Unido, a votação que levou o Reino Unido a sair da União Europeia. Para essa direita, a globalização seria uma ameaça à identidade nacional. Na Europa, o discurso é fortemente anti-imigração e, por muitas vezes, descaradamente xenófobo. Para eles, a globalização não seria o resultado lógico da evolução do capitalismo, mas um plano político tramado por elites poderosas. Não é à toa que tais argumentos frequentemente flertam com conspiracionismo e até implicações racistas. Um alvo sempre presente, por exemplo, é o bilionário George Soros, investidor judeu que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e hoje pratica uma filantropia voltada ao combate de ideias políticas extremistas. Alguns argumentam que a globalização é uma ideologia secretamente aliada a outras, tal como o sionismo, o marxismo ou o liberalismo. Trata-se mesmo de uma estranha aliança, essa que coloca do mesmo lado o marxismo e o liberalismo.
No Brasil, claramente o nosso bolsonarismo flerta com essas ideias, principalmente dada a sua aproximação com o guru do presidente da República, Olavo de Carvalho, tendo diversos dos seus discípulos em cargos do governo, inclusive em ministérios. Para encerrar, a gente vai fazer uma provocação. É possível fazer uma defesa nacionalista do globalismo? Segundo Melinda e Bill Gates, é natural que o nacionalismo busque primeiro cuidar do seu país e deixar a política externa em segundo lugar. Entretanto, cuidar da estabilidade externa é cuidar da segurança interna de um país. Assim, como a gente pode ver, recentemente o fortalecimento do sistema de saúde de outros países diminui a chance de um patógeno mortal se tornar uma epidemia global. E mesmo garantir que todos os países tenham a oportunidade de criar bem seus filhos torna menos provável que eles embarquem em viagens desesperadas em outros países. Então, para os defensores, a globalização teria sido uma das principais causas da riqueza que a gente vive hoje. Para os detratores, a palavra é um xingamento. O globalismo seria apenas uma tentativa de mascarar as identidades locais e nacionais, sindicatos, enriquecer ainda mais uma elite global e poderosa. E agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre os impactos da globalização. Também não deixa de escrever se você tiver alguma dúvida. Valeu e até o próximo vídeo. Somente coordenada entre... errei. Puta que pariu.